Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade a esta série de vídeos sobre as leis mentais ensinadas por Jesus. Nós tratamos até agora de duas leis primárias, a lei de amor e a lei de ação, e de uma lei secundária derivada dessas duas leis primárias, que é a lei de caridade. E nós vamos agora tratar da terceira lei primária, a lei de desapego. Nós vamos ver como esse é o ensino de Jesus que recebeu mais enfoque e mais abrangência. Talvez o ensino mais profundo de Jesus a respeito do desapego seja em relação à aparência e à forma. O desapego em relação à aparência e à forma. Vivemos num mundo de aparência. Se você ainda não sabe disso, um dia você vai saber. Nada do que nós vemos é como parece ser. Não só o que vemos com os olhos. Tudo que os nossos 5 sentidos captam, na verdade, é a decodificação de informações feita pela nossa mente. A matéria sólida parece sólida, mas não é. O que provoca a aparência de solidez é o movimento das partículas que compõem a matéria. Se fosse possível para nós condensar toda a matéria do planeta Terra, tirando os espaços entre as partículas, nós ficaríamos com uma esfera do tamanho de uma bola de futebol. Mas não é só a matéria que é feita de aparência e forma. Nós colocamos aparência e forma em quase tudo que fazemos, a começar pelos nossos pensamentos. A invenção da linguagem pelos nossos ancestrais foi a imposição de aparência e forma aos pensamentos. É claro que isso, evidentemente, tem sua utilidade, mas infelizmente nós acabamos nos tornando reféns de nossas próprias invenções. Vamos ver a passagem que Jesus nos ensina o desapego da aparência e da forma. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. É o segundo capítulo do Sermão da Montanha. A preocupação com a aparência acaba fazendo com que os homens façam questão de demonstrar a sua religiosidade. Eles se esquecem de que religiosidade é uma coisa íntima, uma coisa que parte do íntimo do nosso ser em direção à nossa origem. Há pessoas, você certamente conhece algum exemplo disso, tem pessoas que seguem uma religião apenas para manter as aparências. Mas eu não estou me referindo apenas àqueles que querem manter as aparências perante os outros. Na verdade, o que muitas pessoas fazem, mesmo sem se dar conta disso, é seguir uma religião ou um determinado conjunto de crenças fechado somente para enganarem a si mesmas, para contentar o seu ego, para tentar persuadir a própria consciência de que elas são pessoas boas e tementes a Deus, como acham que devem ser. É isso que elas acham que devem ser. Afinal de contas, foi assim que elas aprenderam. Desde a mais tenra infância, elas aprenderam assim. Aprenderam que devem ser boas pessoas. Claro que devemos ser boas pessoas. Mas elas acreditam, elas aprenderam que boas pessoas são religiosas e tementes a Deus. E além da aparência, nós também nos preocupamos com a forma. Viciamo-nos em formas. Quer uma prova disso? O desejo sexual. Nosso desejo, principalmente no caso do homem, é despertado por determinadas formas físicas.
embora não sejam as formas necessariamente que nos darão prazer. O mesmo ocorre com a comida, com o vestuário, com nossas casas, nossos jardins, nossos carros, cidades. Tudo deve obedecer a formas que julgamos serem as melhores e as mais apropriadas. Isso não é grave se nós não viciarmos na obrigatoriedade das formas. Mas o que acontece quase sempre é que nós nos tornamos escravos das formas, a começar pelas nossas crenças, pelas nossas ideias e pelos nossos padrões de pensamento. Uma pessoa que segue determinada religião, quase sempre ela é escravizada pelo seu conjunto de crenças. Ela acabou viciando na forma com que essas crenças se apresentam em sua mente e não consegue pensar além do seu conjunto de crenças. Tem uma barreira ali que ela não consegue transpor. O seu horizonte mental torna-se limitado pela abrangência do seu conjunto de crenças. O exemplo que Jesus dá se refere às orações cheias de repetições. Seja qual for a sua religião, evidentemente, se você tem religião, numa religião você vê isso sempre. Até mesmo entre os espíritas que se acham mais racionais, até mesmo entre os espíritas, o uso de fórmulas e orações decoradas é comum. Não há nada de mal em repetir uma oração se ela nos desperta bons sentimentos, claro que não. O problema é que, assim como alguém que vagarosamente se vicia numa substância, nós não percebemos que estamos nos tornando dependentes da fórmula utilizada. Se um dia acontece, por um motivo qualquer, de nós não podermos repetir aquela oração, algo dentro de nós fica nos cobrando, fica implantando medo e desconfiança por causa da ausência daquela ritualização a que nós acabamos nos viciando. Temos que nos desapegar da aparência e da forma. Isso não quer dizer, de jeito nenhum, que devemos nos tornar desleixados com a aparência e que não devemos valorizar a forma. A aparência dá gosto à vida. Tanto é verdade que nós preferimos sempre uma bela paisagem do que uma paisagem lúgubre, desoladora. Apenas não devemos nos escravizar pela aparência. O mesmo se dá em relação à forma. Nossa mente sente necessidade de forma para organizar as suas funções. Apenas não convém nos deixarmos escravizar pela forma. O ideal é nós permanecermos lúcidos a maior parte do tempo, como observadores, observando o que há fora de nós, mas também o que se passa dentro de nós. Quando adquirimos o hábito de observar as nossas próprias reações, nós aprendemos a detectar a ilusão da aparência e da forma e nos tornamos mais livres e independentes. Jesus dá outro exemplo sobre o desapego em relação à aparência e à forma. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Isso é a continuidade do Sermão da Montanha. Está em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Antes de mais nada, preste atenção que Jesus mantinha a tradição do jejum. E o jejum por si só, ele já é um exercício de desapego. O jejum é abstinência de alimentação com o objetivo de provocar um ligeiro desprendimento da influência da matéria. Isso em termos restritos. No entendimento mais amplo, o jejum é o desprendimento temporário de quaisquer influências materiais. Mas afora isso, esse ensino de Jesus repete o ensino anterior. A contextualização é a mesma.
A nossa preocupação não deve ser com aquilo que nós aparentamos ser, nem com a forma que damos aos nossos atos. O que vale é o que somos em essência. Não temos que prestar contas à sociedade a respeito de nossas crenças. Jesus diz que a recompensa é dada pelo Pai que vê em secreto. O Pai que vê em secreto é o Eu Sou. É a nossa consciência mais profunda, que alguns chamam de fagulha divina, outros chamam de Cristo interno, outros chamam de Deus imanente. Numa das mais belas passagens do Sermão da Montanha, está em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, Jesus nos ensina sobre o desapego de preocupações mundanas. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentios é como os israelitas chamavam todos aqueles que não eram israelitas. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa é uma passagem longa que pediria uma interpretação mais pormenorizada. Essa passagem é muito rica em ensinamentos. Mas como o nosso objetivo desse trabalho ele é mais específico, então vou abordar apenas o que se refere especificamente ao desapego, que é aquilo que nós estamos tratando. O sentido geral dessa passagem se refere à preocupação. A preocupação é o próprio nome já diz, é uma pré-ocupação, ou seja, é a ocupação antecipada com alguma coisa que talvez nem venha a acontecer. Na maioria das vezes, o alvo da nossa preocupação nem acontece. Você costuma se preocupar? Você já se deu conta de quanta energia você despende se preocupando? Você já percebeu que a maioria das coisas com que você se preocupa nunca acontece? Quando você se preocupa, você está colocando em dúvida a sua própria capacidade de resolver eventuais problemas. Quando você se preocupa, você demonstra que não confia em si mesmo. Quando você se preocupa, você impede que a sabedoria infinita que há dentro de você, que há dentro de cada um de nós, que essa sabedoria infinita haja em você. Nós somos diferentes manifestações de uma mesma mente. E quando nós confiamos na vida, na sabedoria infinita que há dentro de nós, quando nós confiamos em nós mesmos, nós estamos confiando no Eu Sou. Eu Sou foi o modo como Deus se apresentou a Moisés, lá no Antigo Testamento. Na verdade, Moisés, lembrando que Moisés pode ser uma personagem, né? Muito provavelmente é uma personagem, representante de uma tradição mais antiga. Mas quando Moisés descobriu
a nossa essência. Foi isso que aconteceu. Ele descobriu a nossa natureza última, que é o eu sou. A consciência que você tem de si mesmo é resultado do eu sou. O estado de confiança, o sentir-se seguro de si mesmo e das coisas que nos acontecem é a confiança no eu sou. O primeiro mandamento, ele não diz justamente não terá outros deuses além de mim? Na verdade, o texto diz não terá outros deuses além de Javé. E Javé quer dizer eu sou. O que o mandamento está dizendo, então, é que não devemos ter outro Deus além do eu sou. Tudo o que precisamos e buscamos está dentro de nós mesmos. Jesus afirmou isso ao dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Infelizmente, os líderes religiosos não têm interesse em que as pessoas saibam disso. Por isso, continuam alimentando aquela ideia ultrapassada e prejudicial de um Deus antropomórfico, um Deus externo a nós. Se nós não tivermos confiança em nós mesmos e no eu sou, nós acabamos nos tornando neuróticos, ansiosos e preocupados. Ficar se preocupando com o que está por vir é uma enorme perda de tempo e um enorme desperdício de energia. Apenas para exemplificar, se você está se preparando para um acontecimento qualquer, um encontro, uma festa, uma entrevista de emprego, ou a prestação que vai vencer, você precisa guardar a sua energia para resolver o problema, para fazer aquilo que efetivamente deve ser feito no momento em que for preciso fazer alguma coisa. Mas quando você se preocupa, você gasta essa energia antes. E na hora em que o fato efetivamente acontece, se é que vai acontecer, você já está exausto. Você já consumiu as suas forças, você está sem disposição e sem inspiração para resolver o que quer que seja. Quando nós somos crianças, nós aprendemos que preocupação é coisa de adulto, preocupação é coisa de gente grande, coisa de gente séria. Nós crescemos, desde pequenos, crescemos achando que se preocupar com alguém é demonstrar carinho por esse alguém, né? Se eu me preocupo com alguém, estou demonstrando cuidado, demonstrando afeição. Nós crescemos achando que se preocupar com as coisas é ser previdente, é sinal de responsabilidade, prudência. A mente é um programa. A mente é um programa através do qual nós nos manifestamos. Somos felizes quando a mente está em equilíbrio. A mente perde o equilíbrio e nós deixamos de nos sentir felizes quando há um obstáculo. No nosso caso em questão, o obstáculo é a ansiedade ou a preocupação. E aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses. Eu disse que nós somos felizes quando a mente está em equilíbrio. Felizes, né? A felicidade é uma função da mente. Isso é uma coisa que deve ficar clara, deve ficar bem estabelecida. A felicidade é uma função da mente. Além da mente, depois da mente, está a paz. A paz interior nunca é interrompida. Nunca. O que acontece é que nós perdemos o contato com ela por nos afastarmos demais do eu sou, que é a nossa natureza última. Mas a paz interior é permanente, é inalterável. O mesmo não acontece com a felicidade. A felicidade não é permanente. A felicidade é um produto da mente. E a mente é um programa. A mente não é a nossa natureza última. Mas eu dizia que no nosso caso o obstáculo é a ansiedade ou a preocupação. Dentro dos domínios da mente, nós somos o que pensamos. Nossa imaginação tem o poder de criar e modificar realidades. Quando acionamos os mecanismos da imaginação pela preocupação, nós estamos dando ensejo à manifestação de nossos temores. Nossa mente não deve se preocupar com coisas mundanas. Precisamos, é claro, nos ocupar com essas coisas. Ocupar. Afinal, nós estamos no mundo material e temos nossas necessidades básicas. Mas essas coisas devem ser motivo de ocupação, não de preocupação. Temos que nos desapegar desse tipo de preocupação.
No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, Jesus nos oferece mais um ensino sobre o desapego de preocupações mundanas. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que lhe possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O homem rico da parábola substituiu os celeiros que ele tinha por outros celeiros maiores. Em vez de substituir o seu apego pelas coisas materiais, o que ele fez foi aumentar o seu apego. Isso é uma parábola, deve ser entendido como parábola. O alerta de Jesus é que devemos tratar de nos enriquecer para Deus, ou seja, para o eu sou. A nossa riqueza deve ser interior. Não que haja qualquer coisa de errado na riqueza material, muito pelo contrário. Mas se nossa ambição material cresce cada vez mais, essa nossa viagem ao mundo material, porque isso é apenas uma viagem, acaba se resumindo ao acúmulo de bens materiais. E nós deixamos de lado a nossa verdadeira natureza. Se nós soubermos viver tendo consciência de que a nossa viagem por aqui é efêmera, é passageira e é curta, e tendo consciência de que a nossa natureza última é pura paz e sabedoria, nossa condição material torna-se secundária. Podemos, portanto, usufruir dos bens materiais, tendo cuidado de não nos deixarmos escravizar por eles. Em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, Jesus fala sobre o desapego da personagem e da vida mundana. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quando nós lemos o Evangelho, nós temos que ter sempre em mente, que Jesus, quando se refere a si mesmo, ele está se referindo ao eu sou. Ele não está se referindo ao homem Jesus. Nós temos que ter isso sempre em mente. Será que alguém pode questionar, né? Será que essa era realmente a intenção de Jesus? Ou será que Jesus tinha em mente apenas aquele período histórico em que ele vivia e achava mesmo que as pessoas deviam seguir a ele, seguir ao homem Jesus? Sinceramente, eu acredito que Jesus era um homem comum e que visava apenas o seu tempo. Isso é o que eu penso. Jesus não é nem Deus, nem o Filho unigênito de Deus, nem um espírito superior, nem um espírito mais velho do que nós, nem o Messias esperado por Israel. Nada disso. Se você acompanhou os meus estudos do Evangelho de Lucas e de João, lá no meu antigo canal, meu Templo Espírita, você pode notar que a minha opinião a respeito de Jesus mudou. No fundo, eu sempre pensei assim. Mas quando nós estamos inseridos num sistema de crenças fechado, como é o caso do Espiritismo, nós somos mentalmente constrangidos
a assumir ideologias, mesmo que nós não concordemos intimamente com elas. Isso acontece na política. Se uma pessoa pertence a um partido, membros desse partido podem fazer o que quiserem, continuarão sendo defendidos. Hoje eu penso que Jesus foi uma pessoa exatamente como nós, mas uma pessoa que teve como objetivo de vida ensinar ao próximo o caminho que ele descobriu. É possível, portanto, que Jesus, ao dizer que as pessoas deveriam segui-lo, é possível que ele estivesse realmente se referindo a ele, ao homem Jesus, e que o seu apelo se resumisse àquele momento histórico em que ele vivia. Nesse caso, Jesus teria sido um profeta apocalíptico, como tantos outros profetas apocalípticos no seu tempo. Mas também é possível que Jesus tivesse uma noção da nossa natureza última semelhante à noção que Moisés teve. O entendimento de Moisés a respeito de Deus parece ter sido muito semelhante ao de antigas religiões, como o hinduísmo. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele narra o diálogo do guerreiro Arjuna com Krishna. E Krishna faz uma longa descrição de si mesmo. Todas elas começando com "eu sou". A música Gita, de Raul Seixas e Paulo Coelho, é uma adaptação dessas descrições de Krishna. Nossa natureza última é o "eu sou", e o "eu sou" se manifesta das mais diversas formas. O que Jesus está dizendo, então, é que se nós queremos encontrar a paz, temos que negar a nós mesmos, ou seja, negar a personagem que criamos e interpretamos. A cruz representa o corpo físico. O corpo físico não pode ser dominado pela personagem que criamos e interpretamos, senão nós acabamos correndo o risco de nos identificar com o corpo e pensar que nós somos o corpo, como pensam os materialistas. O corpo deve estar a serviço do "eu sou", pois o corpo é apenas manifestação do "eu sou". Quem quiser salvar a sua vida essencialmente material, transitória, ilusória, feita de aparência e forma, vai perder essa vida, pois essa vida é uma curta viagem. Na verdade, é um instante. Não é a vida real. Mas quem perder essa vida, ou seja, quem deixar de lado o apego pela ilusão da vida transitória, há de achar a verdadeira vida, que é a vida do "eu sou". A paz está no "eu sou". A paz permanente e inabalável está além da mente. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 15, Jesus nos ensina sobre o desapego das exterioridades. Ele diz assim: "Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina." Nada do que vem de fora pode nos contaminar se nós não estivermos apegados a essas coisas. Preste atenção nisso. Nenhum costume, nenhuma moda, nenhum pensamento, nenhuma ideia, nenhuma intenção alheia pode nos atingir intimamente se nós não estivermos apegados a essas coisas. O que vale realmente é o que nós temos dentro de nós, o que nós temos em nosso íntimo. O que pode nos contaminar são nossos sentimentos e pensamentos negativos, pois eles nascem dentro de nós. Quanto ao que está fora de nós, mesmo que nos incomode muito, temos que nos desapegar. Enquanto estamos nessa viagem ao mundo material, compartilhamos espaços com outros seres, das mais diversas formas. Mas em nossa realidade íntima, só nós temos acesso. Tratemos, portanto, de não nos apegar a essas coisas exteriores que não queremos que façam parte da nossa realidade íntima. Outro ensino de Jesus sobre o desapego das exterioridades nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 41. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa.
O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo será limpo. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não se lavava antes de comer. Era costume deles, costume dos israelitas, por causa das suas muitas tradições, lavar-se, mesmo que simbolicamente, ou seja, mesmo que com pouquíssima água, para se livrar das impurezas. Fariseu quer dizer separado. Os fariseus acabaram se enchendo de regras exteriores que os separavam do resto do povo. Eles viam impureza em tudo, eles cuidavam das exterioridades e se esqueceram de cuidar do seu íntimo, se esqueceram do eu sou. Javé quer dizer eu sou. Mas eles entendiam Javé como um ser separado do homem, como um Deus transcendente. A tradução de que eu estou me servindo aqui, se não me engano é a Almeida Revista e Atualizada, ela diz: dai esmola do que tiverdes. Na verdade, o texto grego diz para dar o que está dentro, ou seja, as coisas interiores, o que está dentro de nós. Taenonta, né, do verbo grego eneimi, quer dizer o que está dentro. Quem fez o exterior não fez também o interior? Essa é a pergunta de Jesus. Jesus, evidentemente, está se referindo a Deus. Não sabemos qual era a visão íntima de Jesus sobre Deus. Jesus nos apresenta a Deus como um pai. E o pai, no pensamento israelita da sua época, simboliza o Criador. Jesus, muito provavelmente, acreditava num Deus Criador. Eu compartilhava dessa crença até pouco tempo atrás, mas algumas percepções íntimas que eu tive, né, percepções que uma pessoa religiosa, e além de religiosa, afoita, classificaria como revelações, né, mas algumas percepções íntimas que eu tive, e a recente quebra do meu antigo sistema de crenças fechado, coloca em dúvida essa visão sobre Deus. Essa visão, muito embora se afaste da visão cristã mais conservadora, ainda é uma visão com uma boa dose de antropomorfismo. Eu prefiro, portanto, abordar apenas aquilo que eu conheço por experiência pessoal. Eu conheço o eu sou, mesmo que superficialmente eu conheço. Eu percebi o eu sou como um observador externo, que jamais é atingido com o que se passa com a personagem que nós interpretamos, no meu caso, essa personagem é a Morel, a personagem que nós interpretamos e com a qual nós nos identificamos. Esse caráter de observador externo identifica o eu sou como a nossa consciência última, profunda. Mas além do caráter de observador externo, é possível que o eu sou seja a causa primeira do mundo fenomênico, ou seja, é possível que tudo que nós conhecemos através da nossa mente, secundada pelos nossos 5 sentidos físicos, é possível que tudo isso tenha no eu sou a sua causa primária. Se for assim, a mente é um instrumento ou programa, eu prefiro pensar na mente como um programa, é assim que eu vejo, um programa através do qual o eu sou manifesta e experimenta a si mesmo. Jesus pergunta: quem fez o exterior não fez também o interior? Tanto o exterior quanto o interior se referem à mente, pois o eu sou está além das noções de tempo e espaço. Dentro e fora, interior e exterior, portanto, não podem se referir ao eu sou. O exterior a que se refere Jesus é o que está manifestado no plano físico. O interior é o que está manifestado apenas no plano mental, em caráter íntimo. Jesus diz para dar o que se tem, não o que se detém.
Nossos bens materiais, no fundo, não nos pertencem, pois são o fruto de uma ilusão da mente. Tanto é verdade que a matéria é ilusão, né? Tanto é verdade que a matéria é uma ilusão, que ela só dura o tempo da nossa viagem no plano material. Quando termina a nossa viagem, o plano material deixa de existir. Para nós é assim. Nós detemos nossos bens materiais, mas nós só temos o que está em nosso íntimo, nossos conhecimentos e experiências e o conjunto de sentimentos que nós aprendemos a nutrir. Então, como nós vimos, de acordo com o texto original grego, Jesus não disse, dai esmola do que tiverdes. Jesus disse, para dar o que está dentro, ou seja, as coisas interiores, o que está dentro de nós. Para Jesus, nós nos limpamos, nós nos purificamos interiormente quando damos de nós mesmos ao nosso próximo. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, Jesus ensina sobre o desapego dos erros. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Essa mesma passagem, que eu utilizei como exemplo da lei de causa e efeito, é também exemplo da necessidade de desapegar dos erros. A palavra pecado, tão repetida pelos cristãos das mais variadas denominações religiosas, originalmente no Evangelho, em grego, quer dizer erro. Pecado quer dizer erro, apenas isso. Ao recomendar ao ex-paralítico, que é o caso aqui, que não erre mais, Jesus está ensinando o desapego de decisões equivocadas. Eventualmente na vida nós tomamos decisões equivocadas. E essas decisões, embora equivocadas, elas nos pareceram a melhor alternativa quando nós as cometemos pela primeira vez. Pareceu a melhor escolha. Mas se nós já aprendemos que essa decisão é equivocada, nós não devemos nos escravizar a essa decisão, pois isso acarretaria numa viciação mental. Em Mateus capítulo 10, versículos 12 a 14, Jesus ensina o desapego das más impressões. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus havia mandado seus apóstolos em missão e faz a eles uma série de recomendações. Quando Jesus diz para sacudir o pó dos vossos pés, ele está ensinando a não carregarmos conosco nenhum resquício de má impressão causada por qualquer pessoa. Assim como nós limpamos o nosso calçado no tapete, né, ou no capacho, que ele fica na frente da porta, antes de entrar em casa, para não levarmos a sujeira da rua para dentro de casa, do mesmo modo nós devemos sacudir de nós qualquer má impressão causada por qualquer pessoa e não carregarmos essa sujeira para a nossa casa mental. Outra passagem que nós já utilizamos quando falamos de caridade é esta: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Da outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Além do ensino da caridade, que nós já vimos no vídeo anterior, Jesus está nos ensinando aqui a colocarmos a harmonia da mente em ação, né? Pois caridade é isso. Caridade é a harmonia da mente em ação.
mas nós devemos colocar a harmonia da mente em ação, desapegados de resultados. Colocar a harmonia da mente em ação deve ser o exercício da nossa própria natureza. Mas não devemos alimentar qualquer espécie de expectativa sobre os possíveis resultados de nossos atos de caridade, né? O ditado kardeciano, fora da caridade não há salvação, além de besta, é calculista. Ensina a fazer a caridade não como um exercício da nossa própria natureza, mas para sermos salvos. Jesus também ensina o desapego da resistência, ou seja, a não resistência. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Está em Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39. Esse ensino de Jesus não deve ser levado ao pé da letra. Se levarmos ao pé da letra os ensinamentos de Jesus, então nós teremos que arrancar os nossos olhos e cortar fora as nossas mãos. Pois Jesus também nos diz, como nós já vimos, acho que no vídeo anterior, que se a mão for motivo de escândalo, devemos cortá-la. E se o olho for motivo de escândalo, devemos arrancá-lo. Claro que não é isso. Essa não resistência proposta por Jesus não é a passividade. É apenas uma reação diferente. É apenas uma reação que não seja na mesma moeda. Isso deve ficar muito claro. Se aceitássemos todo o mal sem reação, estaríamos permitindo a preponderância do mal. Esse não resistir a que se refere Jesus é não opor força contrária. Gandhi se notabilizou pelo movimento de resistência pacífica na Índia. Não havia passividade, havia uma reação não violenta. Essa é a outra face. No episódio da cura da mulher encurvada, que está lá no Evangelho de Lucas, essa cura promovida por Jesus, ou supostamente promovida por Jesus, não sabemos se as coisas aconteceram realmente assim, mas lá nós percebemos o ensino sobre o desapego dos fardos inúteis. Está escrito assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Está em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 13. Particularmente, eu acredito que Jesus promoveu curas. Isso é uma coisa até relativamente comum. Eu acredito que grande parte dos evangelhos foi escrita numa linguagem simbólica. Os autores dos evangelhos, eles incutiam importantes ensinamentos em linguagem simbólica. Se esses símbolos se referem, na origem, a fatos realmente praticados por Jesus, isso nós definitivamente não temos como saber. Mas negar que haja símbolos por trás dos atos de Jesus narrados nos evangelhos, isso é uma prova de ignorância sem apelação. Considerando isso, nós vemos que esse episódio guarda um importante simbolismo. A vida não exige de nós sacrifícios inúteis. Por isso, quem acredita em Deus diz, tem um ditado que diz assim, diz que Deus não nos dá um fardo que nossos ombros não possam suportar. Muitas pessoas, inclusive, pensam que isso é uma passagem dos evangelhos. Não é. Se a mulher estava encurvada, como se os seus ombros estivessem carregando um peso excessivo, esse fardo não era de Deus. Logo, o fardo que ela carregava era um fardo inútil, que em nada te ajudava. Em nossa vida, nós costumamos amontoar fardos inúteis e os carregamos conosco como se fossem coisas muito importantes. Como consequência,
Nós nos cansamos e nós começamos a achar a vida muito pesada, sem nos dar conta de que não há a menor necessidade de carregar esses fardos. Eles não nos pertencem. Isso vale para as crenças limitadoras. A maior parte das crenças religiosas incute medo e culpa e priva os seus crentes de muitos prazeres naturais e legítimos. Você não precisa carregar esse fardo. Alivie o peso nos seus ombros e pare de andar encurvado sob o peso da culpa, do medo e da falta de prazer na vida. Outro importante ensino de Jesus é sobre o desapego do excesso de ocupações. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. O evangelista Lucas, ele nos conta dessas duas irmãs de comportamentos bem diferentes. Enquanto Maria aproveitava a presença de Jesus, Marta permanecia inquieta, cuidando dos afazeres domésticos. Nós devemos refletir cuidadosamente sobre essa lição de Jesus. Nós vivemos tão atarefados, nós vivemos envolvidos em tantos projetos, querendo mudar o mundo que está fora de nós, e nos esquecemos de que só o que nós podemos e devemos mudar efetivamente é o que está dentro de nós. Maria estava aos pés de Jesus. Temos que entender Jesus aqui como sendo o eu sou, a nossa consciência última, profunda. Maria teve o seu encontro com o eu sou. Sabemos que o eu sou está dentro de nós, é o que podemos chamar de nossa essência divina. Por mais importantes que sejam as nossas tarefas e obrigações, mesmo aquelas tarefas e obrigações voltadas para a espiritualidade, né? No caso dos trabalhadores de centro espírita, por exemplo, né? Ou tarefas e obrigações voltadas para a caridade, aquela caridade institucional, não são essas ações exteriores que nos colocarão em contato com a nossa essência. Essas tarefas são, no máximo, preste atenção nisso, essas tarefas todas de caridade, de obrigações, servem no máximo como exercícios para a nossa disciplina. Mas o encontro com o eu sou acontece em nosso íntimo. Os espíritas particularmente, e eu me refiro aos espíritas simplesmente pelo fato de eu ter sido espírita durante 20 anos. Os espíritas têm uma noção absolutamente equivocada de que fora da caridade não há salvação. Para começar, nós não precisamos de salvação nenhuma. Nós não estamos aqui nem para ser salvos, nem para ser condenados. Então não tem esse negócio de salvação. Além disso, a caridade, no sentido de fazer o bem ao próximo, é apenas um caminho possível de melhoramento íntimo. Mas a maior parte dos espíritas acaba fazendo isso, que eles chamam de caridade, né? Por um sentimento de dever. Pois eles aprenderam que sem a caridade não há salvação. Então, se eles quiserem um lugarzinho garantido em nosso lar, né? Um terreninho financiado, perto da casa da mãe do Lísias, eles têm que fazer a caridade, né? Tem religiosos, não só espíritas, mas obreiros de igrejas de várias denominações religiosas,
que estão sempre atarefados com um monte de atividades voltadas para a ação social da igreja ou do centro espírita. Essas pessoas não se tornam pessoas melhores por isso. Essas pessoas não se tornam pessoas melhores por isso. A maneira como essas mesmas pessoas se portam perante qualquer adversidade demonstra que eles não são melhores do que ninguém. Essa ação social que eles fazem serve de fachada para as suas instituições. Essas instituições passam a ser bem vistas pela sociedade e eles, essas pessoas, são vistas como pessoas boazinhas, dão aquele sorrisinho, Se tiver um óculinho, fica melhor ainda, Essas ações têm algum benefício prático? Em alguns casos tem, claro que tem, mas muito mais benefício prático haveria se, em vez de ladainhas religiosas, as pessoas aprendessem e ensinassem sobre os mecanismos da mente e sobre as imensas capacidades que todos nós temos e que não desenvolvemos por causa da culpa e por causa do medo gerados pela religião. Você pode alegar que muitas pessoas precisam de religião e que mesmo que haja pessoas dispostas a esclarecer, nem todos estão dispostos a ser esclarecidos. Isso é uma verdade incontestável, claro que é assim. Mas isso é justamente o resultado de manipulações político-religiosas por milênios. A sociedade é bitolada de acordo com os interesses dos grandes líderes políticos e religiosos. Nada vai mudar significativamente enquanto aceitarmos essa manipulação. Jesus insistiu muito sobre o desapego dos bens materiais. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Se tivermos consciência da transitoriedade da nossa existência material, podemos usufruir dos bens materiais sem nenhum pesar, apenas tendo em mente que o que importa realmente são os tesouros que acumulamos em nosso coração. Um outro ensino de Jesus sobre o desapego dos bens materiais. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso está em Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58. A expressão Filho do Homem não se refere exclusivamente a Jesus. Essa expressão filho de é um hebraísmo, é uma expressão idiomática que designa a qualidade da palavra que segue a essa expressão. Por exemplo, o filho da sabedoria é o sábio, o filho do pecado é o pecador, o filho da paz é o pacífico, o filho do homem é o resultado do homem, é aquilo em que o homem vem a ser quando entra em contato com o eu sou. Por isso Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça, pois quem entra em contato com o eu sou percebe claramente, por experiência própria e não através da literatura, percebe claramente por experiência própria que essa viagem ao mundo material é apenas um pensamento da mente. Você é um pensamento da mente. Nós estamos aqui tão de passagem que, na expressão tipicamente exagerada de Jesus, sabemos que não precisamos carregar nem um travesseiro para encostar a nossa cabeça. O próximo ensinamento de Jesus deixa claro que não há nada de errado com os bens materiais em si. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Essa passagem está em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Ora, se houvesse algo de errado com o dinheiro ou com os bens materiais, Jesus não diria ao jovem rico que os distribuísse com os pobres. Jesus não iria mandar esse jovem rico se livrar, né, da impureza do dinheiro e despejar essa impureza sobre os pobres. O objetivo de Jesus era demonstrar a dificuldade que temos de nos desapegar dos bens que acumulamos. Eu chamo a atenção novamente que isso não se refere apenas aos bens materiais. Nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos, e muito, a pessoas, nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a sensações, a emoções, a sentimentos e principalmente, e talvez o mais grave de tudo, nós nos apegamos às nossas crenças. Se eu viver sem nenhuma crença, absolutamente nenhuma, eu corro o sério risco de enlouquecer, pois a mente é vasta demais e nós precisamos de alguns parâmetros para viver em paz com nós mesmos e uns com os outros. Alguém pode alegar que nós não precisamos de crenças, que nós precisamos apenas de ética. Mas mesmo a ética representa um pequeno conjunto de crenças. Mas como seres racionais que nós somos, nós temos que manter o menor conjunto de crenças possível e não um conjunto de crenças fechado. Ele não pode ser fechado. Tem que ser apenas o necessário para vivermos em equilíbrio. Assim como não convém acumular bens materiais apenas por apego aos bens materiais, também não convém acumular crenças apenas por apego ao conjunto de crenças que formamos ou que acatamos, né? Porque a maioria dos conjuntos de crença que tem por aí são pacotes fechados. Alguém vende para você, você compra e fica com ele. Tudo que está sobrando, tudo que está sem utilidade e mais ainda, tudo que está estorvando deve ser solto, deve ser deixado para trás. Em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, Jesus ensina sobre o desapego em relação aos mortos. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Imaginamos normalmente que temos que fazer muitas homenagens aos mortos. Isso não faz o menor sentido. A única homenagem autêntica acontece dentro de nós, em nosso íntimo, através do modo como lidamos com as memórias que os mortos deixaram em nós. Através do modo como lidamos com as memórias que os mortos deixaram em nós. A identidade de cada um de nós nada mais é do que um conjunto de memórias. Você só se identifica como você mesmo graças a um conjunto de memórias. Você tem um conjunto de memórias e pensa que esse conjunto de memórias é você. Parte das memórias que nós temos se refere a outras pessoas. As memórias que temos em relação a pessoas que já morreram, e principalmente o modo como lidamos com essas memórias, é que determinam o que nós sentimos por essas pessoas que já partiram da viagem ao plano material. Nós sabemos, aliás, nós não sabemos, nós não temos a menor ideia, para falar a verdade, do que acontece depois da morte, né?
Quem diz que sabe, ou está iludido ou está mentindo. Eu já estive iludido a respeito por causa da literatura espírita e por causa de experiências que eu tive. Eu não acredito mais na literatura espírita. Automaticamente, então, as minhas experiências, que foram muitas e são muitas, essas experiências passaram a ter para mim uma outra conotação. E eu me sinto mais livre, honesto e aliviado comigo mesmo ao reconhecer que eu não sei quase nada, ou mesmo nada. De qualquer modo, embora a preocupação com o que ocorre depois da morte seja uma preocupação legítima, o que interessa de fato a quem está aqui é viver. A morte virá de qualquer forma, e a nós o que resta é a coragem de encarar essa outra viagem e a confiança de que existe um bom propósito para a vida e que, portanto, a morte deve ser uma coisa boa. Por último, Jesus ensina, e ensina com muita ênfase, o desapego em relação à família. Em Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62, Jesus deixa claro que a família não deve de modo algum servir de empecilho para que se tente ir além da mente. Aqui. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que quem começou a trabalhar no seu processo de transcender a mente, que Jesus chama de reino de Deus, não deve olhar para trás, ou seja, não deve lamentar o tipo de vida, aquele tipo de vida pacata e familiar que essa pessoa levava antes. O caminho do autoconhecimento é um caminho sem volta. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Você pode escolher não conhecer. É uma escolha sua, legítima, você escolhe. Mas depois que você conhecer, não adianta lamentar ter conhecido. No meu processo de autoconhecimento, eu descobri, por exemplo, que o espiritismo está fundamentado em mentiras, fraudes e enganos de todo tipo. Mesmo que eu quisesse voltar a viver o meu antigo mundinho de certezas fáceis e mentirinhas confortáveis, e eu confesso que era um ótimo mundo, eu era muito feliz, sou feliz, mas já era feliz. Mas mesmo que eu quisesse, não poderia. Eu sei que o espiritismo está fundamentado em mentiras e não há como desfazer essa descoberta da minha mente. Não existe desdescobrir. Não há como voltar atrás. Em outra passagem, Jesus afirma que mais vale o entendimento do que daquilo que eu tenho chamado de leis da mente e que Jesus chamava de palavra de Deus, tem mais ou menos o mesmo sentido. Mais vale isso do que a idolatria pelos laços familiares e pelos papéis exercidos na sociedade, a começar pela família. Ora, aconteceu o quê? Ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso está em Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Isso não quer dizer, evidentemente, que os papéis sociais e familiares não tenham importância, ou que a família, como instituição social, não tenha importância, ou que não devemos respeitar e amar nossos familiares. Nada disso. Nada disso. Apenas temos que ter as coisas em seu devido lugar. Se somos despertos, se somos conscientes, sabemos que os papéis que exercemos são transitórios e que a única realidade é o eu sou. Algumas passagens, como a que eu vou ler agora, vou ler a seguir, não deixam dúvida de que
O que Jesus pregava era o desapego total de quaisquer laços que nos prendem ao mundo físico. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33. Só o que pode ser dito aqui, para atenuar o impacto dessa fala de Jesus, é que o verbo aborrecer, que traduzido literalmente quer dizer odiar, a tradução correta seria odiar, não aborrecer. Essa expressão é um hebraísmo, é uma expressão do idioma dos israelitas em que há mais ênfase do que nós costumamos utilizar. Jesus, muito provavelmente, quase certamente, disse isso em aramaico. Só que o evangelho foi escrito em grego. Então, na falta de uma palavra mais adequada para traduzir o pensamento de Jesus, foi usado o verbo odiar, o verbo grego misei. Jesus cita o exemplo de alguém que quer construir uma torre. E para isso precisa calcular antes quanto material será preciso, quanto material será necessário para completar a obra da torre. Jesus também cita como exemplo um rei que vai fazer guerra contra outro rei e que antes ele deve calcular se ele pode, com os seus 10.000 soldados, que ele tem 10.000 soldados, vencer o outro rei que tem 20.000 soldados. Nós podemos imaginar, numa análise superficial, podemos imaginar que Jesus está apenas chamando a nossa atenção para os riscos de iniciar um processo de autoconhecimento e depois desistirmos. Nós podemos ser levados a pensar que para que a construção da torre chegue ao fim, temos que ter material suficiente. E para que o rei vença a guerra, ele deve arranjar mais 10.000 soldados para ficar em pé de igualdade com o outro rei que tem 20.000 soldados. Mas não é isso. Jesus diz para renunciarmos a tudo o que temos. A torre não deve ser construída e a guerra não deve ser iniciada. Não precisamos de uma torre para nos elevar materialmente, mas precisamos nos desapegar da matéria para nos elevar em autoconhecimento. Também não precisamos lutar contra inimigos externos. Nossa luta é interna. A nossa luta é contra o nosso próprio apego. Você ainda tem dúvida de que Jesus pregava o desapego em relação à família? Então veja mais essa passagem. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Isso está em Mateus capítulo 19, versículos 27 a 29. É interessante notarmos
que o verbo traduzido como deixar, né, quando Pedro diz, eis que nós tudo deixamos, né, deixar. Ou quando Jesus diz, todo aquele que tiver deixado. O verbo grego traduzido como deixar é o verbo grego aphiemi, o mesmo verbo que é traduzido como perdoar. Nós vamos tratar disso no próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre a lei do perdão. Por enquanto, vamos a mais um ensino sobre o desapego da família. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Isso está em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Essa passagem dispensa qualquer comentário. No entanto, é preciso repetir. Isso não quer dizer que devemos negar nossos familiares, ou que devemos abandonar a nossa casa. De jeito nenhum. Apenas temos que nos libertar da prisão emocional que nos prende às coisas e pessoas. Deixar para trás o apego. Deixar para trás a escravidão. Jesus ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Nossos familiares são justamente os nossos próximos, mais próximos. Então é evidente que devemos amá-los. Só não entende esse ensinamento de Jesus quem confunde amor com apego, que aliás é uma das coisas mais comuns, confundir amor com apego. A pessoa é extremamente apegada a outro alguém e pensa que ama. Nós vimos até agora as 3 leis primárias, amor, ação e desapego, e uma lei secundária, a lei de caridade, que é derivada da lei de amor e da lei de ação. No próximo vídeo nós vamos ver a segunda lei secundária, a lei do perdão, derivada da lei de amor e da lei de desapego. Até lá, muita força e paz para você.